Ao agente capacete, a gente vai entrar, preste bem atenção, a metade vai pra lá. Cuidado onde pisa, tá? E vamos prestar bem atenção, registre os momentos que no final a gente vai querer um relatório. Beleza. E outra questão, pessoal, estamos num ambiente de trabalho de outras pessoas, então o respeito aqui deve prevalecer mais, certo? Tá vendo todo mundo? Então, não falem palavrão, não critiquem, a gente sabe que provavelmente é uma obra informal, vai haver erros. Então, assim, a gente simplesmente não fala, né? A gente vai mostrar e tal. Deixa que eu falo tudo. Tá? Não fiquem fazendo Apenas piadas. escutem, tá bem? E todo mundo em silêncio, certo? Essa não vai ser a única obra, a gente ainda vai conhecer outras obras, até aquela mesmo que estiver quase concluindo, provavelmente vão deixar a gente visitar isso, tá? Então vamos lá? Cordeiramente, como os cordeirinhos, tá? Será que é melhor que o pirão da escola? Vamos, gente, vamos se espalhando pra cá, porque não vai dar pra todo mundo ficar. E aqui tem material que tá, não pode estar pisando aí, tá? O capacete protege. Vai gravando como tu tá? Cadê o mestre? Tô se gravando áudio. Tem que fazer isso depois. É o relatório, né? Vou fazer o Sabe a galerinha relatório. do YouTube? Passou do combo. Meu celular vai explodir já já. Eita, cara. Mergulha ali. Mergulha ali. E o outro lá sentado. Eita, nada. Entre em silêncio, vamos prestar atenção. Vamos lá. Pessoal, vou deixar vocês. Provavelmente durante a trajetória de vida de vocês, vocês já devem ter visto uma obra como essa. Mas agora vocês terão uma percepção diferente do que vocês estão estudando. Então, algo que agora vai fazer mais sentido na cabeça de vocês. Assim espero, né? Que as coisas comecem a aflorar. Pois bem, a gente falou um pouco sobre os materiais de construção, como são constituídos, né? A gente falou a respeito do que? Das propriedades dos materiais. O próximo assunto nosso vai ser agregados, então nós vamos falar sobre os agregados que constituem um concreto, uma argamassa, certo? Porém, hoje nós vamos mostrar para vocês o canteiro de obras de uma obra simplificada. Só tenham cuidado, pessoal, para não mexer nas ferragens aí, tá? Então não se encostem ou algo do tipo. Então beleza. Primeiro vocês estão vendo a obra de seu início. Vocês estão vendo, vocês sabem exatamente o que são essas ferragens? Colunas. A partir daí vão nascer, vocês chamam de colunas, né? Mas na verdade a gente fala como que são pilares, tá? Abaixo desses pilares, como eu expliquei para vocês ontem, existe o quê? As fundações. E pelo tamanho da obra, a gente pode deduzir que não é uma fundação profunda, né, como estacas. Então a gente já pressupõe que pode ser o que aqui embaixo? Eu já falei sobre isso antes. Seria o quê? Uma sapata com uma sapata. Certo? Então, embaixo daqui existem blocos de sapata. E através desses blocos de sapata nascem essas ferragens aí, tá? Em um momento futuro, essas ferragens aí vão entrar pelos caixotes, né? Como você pode ver ali já tem um caixote. E vai ser preenchido de concreto. Vocês estão vendo ali, né? Vai ser preenchido de concreto e vai dar origem ao que a gente chama de nossos pilares. Vocês sabem exatamente o que são essas estruturas de concreto que vocês estão pisando aqui? Com a sapata. Também faz parte da concepção de fundações, tá? Mas vocês se arriscariam a falar alguma coisa a respeito? Vocês estão gravando, né? É. O relatório. Seria o que suportaria a parede? Eu tô gravando só o áudio, então Seria o de que boa. colocaria em cima da parede? Também, Olha o processo de criança. tá? Mas assim, tudo dentro da construção, elas têm que estar em harmonia, tá? Abaixo de cada um, como eu disse para vocês, abaixo de cada uma dessas ferragens aqui,
a uma sapata, certo? Só que as sapatas são isoladas. Elas trabalham isoladamente. Então, para que uma estrutura comporte todo o peso de uma forma harmônica, onde, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para vocês. A situação de, por exemplo, uma caixa de 100 kg, você sozinho não consegue, né? Mas chegar outra pessoa, vai ficar mais fácil de levantar, correto? Chegar mais uma outra pessoa, vai ficar bem mais leve, né? Então a mesma coisa é aqui, tá? Uma estrutura vai ter o peso, os tijolos têm peso. Mas as sapatas isoladamente elas não conseguem, vão ficar sobrecarregadas. Então se coloca isso aqui para fazer o quê? A junção de cada uma das sapatas. Se vocês notar essa cinta, né, como os pedreiros comumente falam, essa cinta aqui está amarrando todos os pilares que estão aí. Podem dar uma olhadinha, né? Vocês conseguem enxergar? Estão todos os pilares passando pela mesma cinta. Então faz com que a carga da casa, da estrutura, seja distribuída harmonicamente entre as estruturas. Os pedreiros geralmente chamam de cinta de amarração. Não deixa de ser uma cinta, mas nós falamos que isso aqui é uma viga baldrame, tá? Esse aqui vai ser o quê? Provavelmente uma residência. É o que eu acho. Aí vai ser interligado. Hã? Casão. Aquele fio. Tipo assim, Sim, vocês veem uma linha, né? Pronto, eu vou chegar lá. Provavelmente ali deve estar tendo alguma linha, eu acho. Vocês conseguem verificar, né? Pois bem, então isso aqui é um sistema de fundação. A partir daqui, os pedreiros vão começar a fazer o levantamento da alvenaria. A alvenaria, como eu disse para vocês, são o quê? As paredes que constituem tijolos. Caso material de quê? Pedreiro. De vedação. Não destrui, não? Anderson, tu for roubado, tá lascado. Ainda faz Alguma isso. dúvida? Não. Outra coisa importante que aqui tem, que é bastante comum, vocês estão vendo que a obra está fechada, né? Através desse tapume. Vamos dizer tapume, tá? ó, tem isso aí. Pra quem acha, o que vocês acham que, pra que serve isso aqui? Pra ninguém ver a construção. Pra ninguém invadir e roubar. Pra ninguém invadir, roubar. Pra ninguém roubar os Pra não botar olho grande na obra. Para ninguém entrar e atrapalhar, é justamente isso, né? Eles fecham a obra justamente para impedir que pedestres entrem dentro do canteiro de obra e terminem sofrendo um acidente. Mas ainda dá pra roubar Aqui é o tijolo para o outro lado. comparada àquele mercado, por exemplo, ali, que tá assistente. Mas é a mesma coisa. Cada aqui, bicada aqui, a gente sabe que a Rua da Praia é uma Rua da Praia que estava gosto de uma né? RDP, Então chega aqui, ó, vai, pum, leva uma topada, um ferro desse, tá lá, ferido, machucado. Tá aprendendo a encher a cara, safado. E também para proteger os materiais de serem roubados, furtados. Isso aqui vai sair, né? O quê? Não. Não, Isso aqui vai pra capilar. Daqui vocês não rasgar e pegar pedra. Círculo não e retângulo. Vocês precisam entender o seguinte, gente. Vocês precisam entender o seguinte. O cimento é um material. O cimento é um material. Vocês não precisam dizer que preencheu com cimento. Não. A única função do cimento é aglomerar os agregados. Jonathan, a gente poderia trazer isso no meio? Sim, pode. Porque aqui, Jonathan, tu pode mostrar ali que é as perguntas. É um repórter. Como é? Zé. É, sabe? É uma repórter. É. É a linha que ele tava pegando. Pronto, aqui fica melhor. Até porque eu pegar o material ali e tava tudo. Eita, desculpa, tava todo mundo. Então, gente, como vocês podem ver aqui, né? Esse terreno aqui passou por um processo de escavação para fazer as fundações abaixo e depois aterrar. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é aterro. Então, provavelmente foi um buraco mais fundo e aterraram justamente para fazer nivelamento. Essas estruturas não estão sob aterro, tá?
solo natural. Alguma dúvida mais? Não. Pois bem, então aqui você já vem o levantamento da alvenaria. À medida que eles vão levantando a alvenaria, eles estão fazendo um processo de concretagem dos pilares, né? Aqui vocês veem o ferro ainda sem nenhum tipo de madeirite para fazer a concretagem. Mas se vocês olharem para a parede aqui, né, vocês já conseguem ver que eles já fizeram um processo de madeiramento para colocar o concreto ali dentro, para dar vida ao nosso concreto armado, ao nosso pilar, nossa estrutura. Tá? Pela quantidade de pilares que eu estou vendo aqui, muito provavelmente, eu acredito que vai haver de ter uma laje acima disso aqui. Eu sei que isso é depois, mas como é que a gente vai fazer esse negócio assim, ó? Tacar. Fazer o piso? Então, ele vai levantar as paredes, né, até uma determinada altura. Depois de ter levantado as paredes, ele vai fazer um nivelamento prévio, né, socar basicamente toda essa areia aqui, esse solo, para depois fazer um contrapiso. O contrapiso serve exclusivamente para regularização, né, porque às vezes você não consegue nivelar bem, passa o contrapiso para fazer o nivelamento e depois faz o piso normal, com a camadazinha já para vocês utilizarem, né? Se for colocar cerâmica, aí não precisa fazer o piso. Não, já vai no contrapiso, já passa a cerâmica por dentro. Tá? Então, Pode perguntar. então, tipo, eles vão deixar isso aqui no máximo, como dizem, puro, né? Porque vão tirar todas as pedras e tacar só a terra soltada, ou pode ter tipo de pedra embaixo para trabalhar na coisa? Isso aqui só serve só para aterrar, só para dar um nível ao seu piso. Tá? Não tem muita função. Fazendo aqui é molhar, que é para poder ficar bastante, para poder receber o contrapiso. Então, aqui ó, vocês já estão verificando o levantamento da alvenaria. A gente já pode notar o seguinte: o correto a ser feito numa situação como essa era já fazer a concretagem dos pilares antes do levantamento da alvenaria, certo? Então você já botaria o caixote aqui e já concretaria para o pilar ficar em suas dimensões ok, tá? Ali está fazendo por um processo que também não está errado, a gente está fazendo por etapas. Só que o que vai causar? Vai causar uma emenda, né? Deixa de ser uma única estrutura, que ele só vai fazer a parte de cima quando a parte de baixo secar. Então quando ele concretar, vai acontecer ali uma fragilidade entre a parte seca e a parte que estará acima. Claro que dependendo da estrutura, isso não vai prejudicar mais nada. Alguma dúvida? Tem problema se tacar o tijolo assim? Já vai deitado? Não, né? A gente coloca os tijolos em pé justamente porque os tijolos em pé são maiores do que deitados, né? Imagina aí se você colocasse, por exemplo, um tijolo em cima do outro dessa forma. Para pegar o mesmo tijolo, teria que ser com um tijolo desse. Você perguntando assim, com os furos para cima. E a caidinha com buraco de cimento, né? Esse aqui é frágil. Se você botar assim, o cimento vai. Ia gastar o dobro. Tá bom, mas com ele deitado a gente bota o cimento em cima e embaixo. E com ele em pé, poderia botar no lado, não? E a parte de cima do tijolo? E o Zé tá rezado. Como é que ela bota o tijolo em cima? Ele tacar o tijolo na cabeça dele. É pra tirar dúvida, eu tô querendo conteúdo pra escrever depois. Eu, Zé. Também, como eu disse a vocês, naquela aula de materiais de construção, os materiais de revestimento, como o tijolo, não tem função estrutural. Tá? As pessoas fazem, geralmente, por serem mais baratos. Né? Volta assim, a casa toda de tijolos, mas não tem função estrutural. Depois de um tempo, muito provavelmente, vai acontecer o quê? De fissuras. Que é o que não está acontecendo aqui. Tá? Como assim? Não é um material estrutural.
Se você quer algo, se você quer, por exemplo, uma estrutura em formato de tijolo mais ou menos, existem os blocos estruturais, aqueles cinzazinhos lá que vocês provavelmente já devem ter visto, os blocos cinzas de 2 furos. Então o que vai fazer resistir aqui é a estrutura, é justamente os pilares e vigas que vão ser colocados aqui. Alguma dúvida mais? Bem, aqui eles estão fazendo o levantamento da alvenaria, como eu já disse a vocês, né? Aqui provavelmente vai ser uma janela. Vocês já conseguem ver a criação. Está faltando alguma coisa aí? A de cima sim. A gente precisa fechar, né? Direito de imagem, viu? Direito de imagem. Vou cobrar de Alexandre aí. Alexandre é o quê? Se engarrar o batuque. Existe pré-moldado. Existe já as peças de concreto pré-moldado que a gente está falando aqui. Eu já vi uns que é só encaixar no lugar e tchau. Aquilo são peças pré-moldadas, já vêm moldadas, vocês simplesmente só fazem encaixar no lugar e fazer toda a obra lá. Provavelmente vocês veem isso em galpões. Galpões geralmente são de peças pré-moldadas. Já vem pilares de 2, 3 metros, dependendo da estrutura. Eu sei que tá quente, cara. Eu também tô. O sapato aqui dentro tá queimando. Eu não. Oxi. Então, essas cintas também, né, vocês veem, serve também para fazer a divisão de quartos, né? Então aqui você já vê que provavelmente vai ser um cômodo. Acredito que aqui tem a aparência de ser um quarto, né? Ou uma suíte, um quarto juntamente com um banheiro, suíte aqui. Ali, quarto de outra suíte. Uma cozinha. Ali é a sala. Então em cima disso aqui vai ser feito o quê? As paredes. As paredes, né? Se vocês notarem, essas cintas de amarração, elas são feitas de quê? Isso não é assim, dependendo da estrutura, né? Se for uma estrutura leve, pequena, bem. Mas se for grande estrutura, essa cinta precisa ser de concreto. Nesse caso, a gente tá vendo aí, provavelmente deve ter um tijolo abaixo, sabe? Então, colocaram um tijolo em pé, como você falou, nesse caso aí? Não, nesses casos os tijolos são deitados. Os tijolos deitados têm mais resistência. Não, provavelmente eles quebraram o tijolo, ou simplesmente não fizeram nada. Simplesmente deixaram o oco aí e à medida que foram concretando, aí ficou desse jeito. Não tem problema nenhum. Eu acho que seja assim, né? Por exemplo, coloca o tijolo até aqui, né? Aí coloca o tijolo lá do outro lado e quando vier pra concretar, já concreta normal. É show. As colunas, elas têm que estar no nível de profundidade. E, tipo, qual é a medida certa para deixar... Então depende do tipo do solo que vocês têm. O solo vai determinar qual é o nível de profundidade da sua fundação. Se for um solo bom, resistente, 1 metro, depende, né? Por exemplo, uma sapata, parece, salvo engano, é até 1,50 m de escavação. Tá? Eu já cavei uma sapata que tinha apenas 80 centímetros. Por quê? Porque o solo já era firme o suficiente. Né? Já teve outras circunstâncias que abaixo de 2 metros ainda o solo era ruim. Aí tem que fazer outro tipo de estrutura. Eu queria mostrar muito no mercado, que lá no mercado tinha uma fundação lá, a fundação deles era radier. Então era tipo uma laje sob o chão, que
é um tipo de fundação também. E vocês vão ver isso nas próximas aulas de tecnologia. Uma dúvida mais. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo que o pedreiro ali, ele está assentando o tijolo e existe uma linha, né? Percebe. É justamente aquilo para quê? Vocês estão Fica reto. para você manter afiada, né? Afiada que a gente fala é a linha de tijolo. Você manter afiada certinha, né? Vocês podem ver ali, ele está fazendo tudo dele. Quando a galerinha faz aquele processo lá pra atacar o cimento no chão, ele fica da altura da sapata ou fica em cima? Da sapata, como assim? Tipo, vai tacar cimento, eles falam até aqui, mais alto, mais alto. O piso, o contrapiso tem geralmente 5 centímetros, né? Então eles fazem 5 centímetros de